Bom, gente, boa tarde oficialmente agora a todos. Acho que tem algumas poucas pessoas aqui que não me conhecem. Me chamo Giza, sou pessoa responsável pelo RH e pelo Centro de Treinamento da Rede City Pharma. Prazer ter vocês aqui, bem-vindos a mais uma mini live. Para aqueles que estão assistindo pela primeira vez esse modelo que a gente está fazendo já há alguns meses, né? A gente procura mensalmente fazer uma mini live para a linha de frente, para as equipes, e uma mini live mais voltada para gestores e proprietários, que é o caso dessa de agora. E realmente mini, 30 minutos, para vocês conseguirem, mesmo no dia a dia pesado aí da loja, conseguirem participar, né? É importante o desenvolvimento, seja proprietários, gestores, equipe, enfim. E às vezes, entre não fazer nada, nem fazer, mesmo que seja aos pouquinhos, né? Conta-gotas aí, mas é melhor do que nada. Então, a gente vai começar agora, a gente procura respeitar realmente o tempo, eu vou dividir a tela com vocês. Vamos lá. Peço que o Ângelo, alguém me sinalize se está aparecendo. Assim, Giza, tá ok. Ok. Essas mini lives, elas têm... Quem já me conhece dando treinamento sabe que eu gosto muito de interagir, né? De falar, de pedir para as pessoas falarem. Normalmente a pegada da mini live é uma pegada mais eu falando até do que interagindo. Porém, o microfone vocês podem abrir a qualquer momento para interagir. Se vocês escreverem alguma coisa no chat, eu não tenho como ver, mas aí a Ângela me passa. E em algum momento, de repente, eu vou fazer alguma pergunta aí para vocês, tá? Para também quem já me conhece sabe que eu falo rápido, qualquer coisa eu puxo o freio, que eu diminuo um pouquinho aí o ritmo, tá bom? O assunto que a gente vai trazer hoje, que eu escolhi para trazer hoje para vocês, é liderança com inteligência emocional. E aí, assim, de pronto, eu queria fazer um comentário, porque, assim, é bem comum eu escutar algumas pessoas falando assim, esse assunto é balela, né? É bobagem, liderança. Tem que liderar pensando em meta, atingir meta, em ter resultado, e me preocupar com o número. Esse negócio de inteligência emocional, isso é bobagem, né? Então, vamos começar já, na realidade, mini live, refletindo o seguinte. Se há tantos anos, principalmente nas últimas 3 décadas, tanto estudo está sendo feito a respeito, tantas pesquisas mostrando como resultados podem ser modificados se trabalhado os aspectos comportamentais, né, quando eles são trabalhados, pensando isso em equipe, em líderes, como as empresas têm cada vez mais buscado selecionar seus colaboradores e seus líderes também, também pensando no aspecto comportamental, né, a gente não pode achar que é valendo. Realmente é um assunto importante, é um assunto que a gente tem que parar para refletir, e o objetivo é justamente esse. Que hoje, nesses 30 minutos, eu vou trazer esse assunto aqui para que vocês reflitam. Reflitam e tentem se achar, né? O dever de casa depois, no final, quando vocês forem dormir, é parar e pensar um pouquinho no que a gente vai falar aqui agora e ver aonde você está aí em tudo que eu vou falar sobre o assunto, né? Analisar, a gente vai falar de 5 habilidades da inteligência emocional, vocês analisarem em que ponto vocês estão em cada uma, o que vocês precisam desenvolver, o que vocês como líderes já têm aí desenvolvido. Então, esse é o trabalho que a gente vai fazer aqui agora. Para começar, vamos entender um pouquinho o que é inteligência emocional. Quem criou esse termo, né, foi o Daniel Goleman. Ele é, na realidade, um jornalista, um psicólogo, ele é mestre em Harvard, né, a famosa faculdade americana, e ele foi quem trouxe o termo inteligência emocional e fez esse assunto, né, ficar tão em voga aí no mundo inteiro, né, para quem trabalha com comportamento humano. Sendo que esse assunto ele começou a ser tratado não com esse termo na década de 60, e eu vou mostrar no slide seguinte, falar um pouquinho sobre isso, de como surgiu o tratamento do assunto, tá? Mas a forma como ele é hoje identificado e como ele é tratado foi através do Daniel, que trouxe isso aí para o mundo corporativo, principalmente, tá? Então, o que é inteligência emocional? Eu vou ler e depois eu vou destrinchar um pouquinho. Então, é a capacidade de sentir, entender, controlar e modificar um estado emocional próprio ou de uma outra pessoa, isso de forma organizada, tá? Então, vamos voltar agora. Capacidade de sentir.
nós seres humanos, 100% de nós, sentimos emoções. Então, até aí é fácil, né? Ser sentimentos, a gente tem N emoções, raiva, amor, ansiedade, medo, né? Enfim, são N sentimentos que se pode ter, e aí até aí tudo bem. Já diminui um pouco a quantidade aí de seres humanos que conseguem sentir e entender o sentimento que está tendo. Não é todo mundo que consegue se perceber e perceber os sentimentos que está tendo. Às vezes tem umas reações comportamentais, né? Tem um estado emocional que nem ela percebe o que está gerando esse estado emocional. Aí a gente tem uma parcela menor ainda, né, da população de seres humanos, que além de sentir, que além de entender o sentimento, o estado emocional dela, consegue controlar esse estado emocional, controlar a seu favor, tá? E menos ainda a gente tem uma porção aí da população que consegue sentir, entender, controlar e, quando necessário, modificar um comportamento que está acontecendo devido ao estado emocional que a pessoa está passando. Então, não é simples, né, a gente falar dessa modificabilidade cognitiva, de você ter um sentimento, ter uma reação e você conseguir, dependendo dessa reação, você conseguir mudar essa reação para alguma coisa que seja positiva e não negativa. Além de você saber tratar isso com você, de você conseguir ajudar o outro a também se enxergar e a também tratar esse estado emocional e também saber modificar esse estado emocional quando necessário. Isso tudo de uma forma organizada, pensado, não de forma aleatória, tá? Então, isso é o que é inteligência emocional. Eu conseguir administrar isso tudo de forma consciente, tá? Se eu tenho isso, se eu consigo, ou se eu pelo menos tento, eu tenho uma inteligência emocional. Eu procuro ter um equilíbrio emocional, tá? Isso, como eu falei, surgiu na realidade lá atrás, na década de 60, né, com o psicólogo Walter Mischel, e ele lá, na época, ele fez um teste. Esse teste ele foi feito essa pesquisa foi feita através desse primeiro teste inicial, que foi chamado de teste do marshmallow, com crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, mais ou menos, e essas crianças foram acompanhadas por 20 anos, né? Então, essa pesquisa, que depois outros psicólogos, outros pesquisadores replicaram, fizeram, até hoje ainda fazem, né? Comprovou e vem comprovando que o autocontrole, né, das emoções, o autocontrole, o ser humano, quando consegue se autocontrolar, ele pode determinar o futuro das pessoas. Então, o que foi esse teste? Eu até sugiro para que eu não vou botar aqui o videozinho, que é um videozinho relativamente longo para mini live, mas é bem bacana quem quiser depois pesquisar, quem não conhece, vale a pena. Crianças foram colocadas numa sala, na frente delas, exatamente como está na foto aqui, tá? Com um pratinho lá, enfim, com um marshmallow na frente. Aí, a pessoa que levou a criança para essa sala falou assim, olha, eu vou ali fora, se você esperar um pouquinho e não comer esse marshmallow, me esperar voltar, eu te dou mais um marshmallow, tá? Se você comer, aí eu não vai ganhar outro. Mas se você me esperar, eu te dou outro marshmallow. E aí saía da sala e essa criança ficava sozinha, obviamente sendo filmada. E aí você tinha de tudo. Aquela criança que olhava para, tipo assim, tô nem aí, metia, comia tudo. Aquela que olhava para cima por tudo quanto é canto, né? Para não olhar para o marshmallow, para não dar vontade de pegar. Aquela que pega, cheira e tudo, mas deixa lá e não come. Então, tinham várias reações. E aí, algumas delas realmente não comeram, e quando entrava a pessoa dentro da sala, essa pessoa ganhava como recompensa, essa criança, um outro marshmallow. Bom, acompanhadas essas crianças durante 20 anos, acompanhado o desenvolvimento como, socialmente falando, né, as relações interpessoais dela na sociedade, no ambiente de escola, no ambiente acadêmico, né, quando foram para a faculdade, e acompanhando o desempenho dessas crianças que foram crescendo, né, se tornaram adultas, o que se comprovou foi que as crianças que aguardaram, que conseguiram ter esse autocontrole e entenderam que se elas aguardassem, né, se elas não pensando, elas não raciocinavam com a cidade dessa forma, mas se elas conseguissem se esperar, aguardar a ansiedade delas, elas ganhariam outro, tinham uma recompensa, essas crianças tiveram um desempenho escolar muito melhor,
um relacionamento interpessoal, tanto no âmbito social quanto no âmbito escolar, melhor, e elas se tornaram pessoas de mais sucesso. Por outro lado, acho que aquelas crianças que não aguentaram, saíram comendo, elas não tiveram tão desempenho tão bom assim, desempenho escolar, tecnicamente falando. Eram crianças que tinham problemas de relacionamento na escola e na vida adulta também. E aí, esse estudo tão longo, ele realmente teve o objetivo de comprovar que, quando a pessoa consegue ter domínio sobre suas emoções, isso pode trazer benefícios para ela, né? O autocontrole, ela se beneficia, no teste com as crianças, o benefício foi ela ganhar uma recompensa que foi um outro marshmallow. Mas na vida, a recompensa eu tenho que estudar mais, eu tenho que me controlar porque eu não posso ir para a festa, mas a recompensa foi que eu tive uma nota maior e, com isso, eu passei para uma faculdade menor. Eu consegui me controlar minhas emoções na hora que eu fui discutir com alguém, eu não discuti, eu fiquei quieta, eu ouvi primeiro, e com isso eu não entrei no embate, com isso eu não perdi uma amizade. E aí vai. Então, são N situações aqui que têm a ver com o controle emocional. E isso foi provado, e daí para frente é que esse trabalho todo foi feito, e por isso que depois, né, na década de 90, o Daniel Goleman pegou esse trabalho e desenvolveu mais ainda. Hoje em dia, nos Estados Unidos, é bem comum pré-escolas trabalharem desenvolvimento de inteligência emocional em crianças, desde a tenridade lá, justamente para desenvolver e ter adultos mais focados, adultos com melhor desempenho acadêmico, profissional, e aí vai. Então, isso aqui é só para contar um pouquinho da história de onde surgiu essa coisa toda de inteligência emocional, tá? Vamos trazer um pouquinho agora para o âmbito de trabalho, de empresa profissional, né? Pessoas com inteligência intelectual destacada, o que quer dizer aqui? Pessoas que são tecnicamente feras, tá? São pessoas muito inteligentes, são capacitadas tecnicamente, mas que têm dificuldade na área emocional, nos relacionamentos, elas estão tendo cada vez menos espaço no mercado de trabalho. Quem é mais velho aqui, acho que são todos novinhos, mas enfim, no passado, né, currículo era o que importava, era só a quantidade de experiência que a pessoa tinha, tecnicamente falando, né, quase uma quantidade de curso, e não importava muito se a pessoa não se relacionava bem, se era uma pessoa grosseira, ou uma pessoa totalmente fechada no seu casulo, não importava. O que importava era tecnicamente ser boa. E isso, realmente, nas últimas 3 décadas, principalmente, isso vem mudando e já agora, hoje em dia, é fato de que a busca por profissionais que tenham a parte comportamental, né, competências comportamentais adequadas ao perfil de cada vaga, isso agora é fundamental, né? E para qualquer profissão, para qualquer área, né? E isso é especialmente crítico, né? Essa preocupação quando a pessoa tem um cargo de liderança, né? Então, Oi? Alguém chamou? Então, a preocupação de um líder, né, ele ter que ter essa inteligência emocional, esse equilíbrio emocional, ele é duplo, porque ele precisa se desenvolver nisso para que ele tenha um melhor desempenho como líder, e ele precisa estar bem nisso para que ele ajude a sua equipe a se desenvolver nesse aspecto também, né? Ângela, se você puder fechar os fones aí para mim, do pessoal. Estou tentando dizer o da Maria, mas não está deixando mutar, não, só o dela. Maria, se puder desligar o microfone, só. Obrigada. Foi. Então, um líder que com competência e inteligência emocional, né, ele pode ajudar seus colaboradores a chegarem no espírito emocional, no estado emocional, ideal, né, onde com isso eles consigam trabalhar melhor. O que a gente tem que entender, quando a gente fala de uma pessoa equilibrada emocionalmente, a chance dela conseguir desempenhar o seu papel no ambiente profissional de forma melhor é uma chance muito maior, né? Isso vale, na realidade, para a vida da gente também, né? Na vida pessoal da gente, que as pessoas mais equilibradas emocionalmente, geralmente também têm uma vida pessoal, social, um pouco mais equilibrada, mais estável, né? Pessoas que são mais descompensadas, geralmente têm mais dificuldade. E a gente acha que isso é fácil, a pessoa ser equilibrada emocionalmente. Não é. Tanto não é fácil que existem profissionais que podem ajudar as pessoas que não conseguem fazer isso sozinhas, né? Então, o resultado, e aqui é pesquisa, não sou eu, Giza, falando, tá?
os resultados de pesquisas mostram que empresas que criam um ambiente, né, harmônico, um ambiente que seja encorajado o desenvolvimento da inteligência emocional, não só de líderes, mas de liderados, né, você tem um melhor nível de satisfação dos colaboradores. Então, o colaborador percebe que existe uma preocupação com o aspecto emocional, com o aspecto comportamental, que é dada uma atenção a isso. Geralmente, isso gera um nível de satisfação em colaboradores. Um colaborador mais satisfeito sobre esse aspecto, ele vai se sentir mais motivado. Um colaborador mais motivado, se ele é um talento, a chance de você reter esse talento é muito maior, e você conseguindo reter esse talento, você consegue melhores resultados na empresa, por isso você consegue melhores resultados financeiros. Então, isso é uma bola de neve. E isso é uma verdade, tá? Eu, trabalhando com RH nos últimos anos, eu ouço também de pessoas que saem de uma empresa e vão migrar para outras, dizendo, eu saí não por causa de salário, eu saí porque era um ambiente ruim, era um ambiente que o líder não tinha um relacionamento bom, era uma pessoa desequilibrada. Quantas vezes eu escutei, nossa, era uma pessoa totalmente desequilibrada, não dava para trabalhar com uma pessoa assim. Então, olha a importância do papel de um líder que tem que conseguir manter esse equilíbrio justamente para também buscar esse equilíbrio junto aos seus colaboradores. Tá? Até aqui, tudo bem, gente? Agora que tu está falando... Tem algum fone, quem puder manter... Quem quiser abrir o fone para falar alguma coisa e interagir, pode ficar à vontade, tá bom? Agora eu vou falar com vocês um pouquinho, e aí eu quero que cada um, é um momento de muita reflexão, cada um aí, né? Auto-reflexão. Eu vou falar das 5 habilidades da inteligência emocional. E aí cabe a cada um pensar em cada coisa que eu vou falar aqui e tentar analisar. Cada um. Eu estou bem nisso? Será que eu preciso me desenvolver nesse ponto? Será que eu preciso perguntar para alguém de fora? Porque, de repente, eu não consigo enxergar como é que eu estou sobre esse aspecto, tá? Então, é uma reflexão aí, cada um ligado agora. Então, começa justamente falando, a primeira habilidade, justamente a autopercepção. Então, capacidade de conhecer a si próprio, né? Os seus comportamentos frente às situações da vida, seja social ou profissional. Então, assim, parece uma coisa óbvia. A pessoa sabe como ela é. Não, às vezes não sabe. Às vezes a pessoa não tem noção de como ela reage a determinadas situações. Talvez às vezes a pessoa não tem noção de como as reações dela impactam o outro, né? Então, é importante você entender como eu reajo. Eu sou uma pessoa reativa às situações? Eu sou uma pessoa, quando eu sou desafiado ou quando eu tenho uma meta, eu fico nervoso e com isso não consigo produzir? Eu consigo me controlar e não explodir com outra pessoa que não tem nada a ver, quando na realidade o problema sou eu ou é comigo? Essas perguntas devem ser feitas. E, às vezes, como eu falei, pedir ajuda. Pedir ajuda para quem você confia, talvez, uma pessoa que trabalha com você. Me observa, o que você acha que, de repente, como é que eu reajo? Eu, às vezes, percebo que as pessoas olham meio assim, mas eu não sei por quê, né? Às vezes, principalmente as pessoas que explodem muito fácil, que são muito nervosas, assim, nervosas no sentido de não conseguir esse controle quando necessário, às vezes não se percebem, não fazem por mal, né? E, às vezes, essa ajuda ela precisa vir mesmo de um terapeuta, né? A pessoa fazer uma terapia, ou no âmbito profissional, por que é tão comum aí grandes empresários contratarem coaching? Coaching também tem um papel muito importante nessa parte comportamental, né? Nessa ajuda de a pessoa se entender no aspecto comportamental também. Então, a autopercepção é a primeira coisa, o primeiro dever de casa. Vocês fazerem essa análise diariamente, de acordo com o dia a dia, as reações que vocês têm no dia a dia, falando aqui especificamente da parte profissional. Autocontrole é a segunda habilidade de pessoas que têm competência e inteligência emocional, né? Capacidade de gerir as próprias emoções, de gerir o seu estado de espírito e seu humor, tá? Saber lidar com os sentimentos e desenvolver a capacidade de controlar frustração, ansiedade, tristeza, irritabilidade, tá? Aqui, quando eu falo de humor, muitas pessoas que já trabalharam, talvez aqui vocês já devem ter tido chefes em algum momento, né? Vou usar o termo chefe, ou trabalhado com alguém assim, que, nunca sei se vai estar de bom humor ou não, nunca sei se vai estar rindo ou se vai estar cara amarrado, nunca sei se eu vou falar um bom dia e vou receber bom dia por quê. Não tem uma coisa assim, né? Tem essa coisa também do humor, né? De não controlar o humor, de não controlar
as emoções, e com isso, pessoas que não têm esse autocontrole são pessoas que, como líderes, por exemplo, vão ter dificuldade para gerir conflito dentro do seu ambiente, da sua equipe, por exemplo, né? Se a própria pessoa não tem autocontrole, né, para conseguir ajudar, por exemplo, uma equipe para gerir um conflito, fica mais difícil ainda. Então, a capacidade de autocontrole, aquela coisa de entender que, às vezes, mais vale você, é o que se chama de psicologia de desvio de 180. Você, às vezes, não bate. É uma coisa que está te agredindo naquele momento, para, respira, sai. Desvio de 180, sai dali daquele momento, para, respira, literalmente falando, e pergunta, o que eu vou fazer com isso? 2, 3 minutos volta, a tua reação ela não vai ser a mesma. E, às vezes, você vai deixar de criar um clima pior com isso. Você vai conseguir amenizar uma situação só porque você fez isso, né? Então, trabalhar o autocontrole. Quem, de repente, acha que não tem autocontrole, pensa, como vou trabalhar isso? Eu preciso pedir ajuda? Eu sozinho consigo? Vou tentar sozinho primeiro? Né? E aí, trabalhar esse autocontrole. Até aqui, alguém quer colocar alguma coisa ou tem alguma dúvida, gente? Não, ninguém quer falar nada. Vamos lá. Automotivação, né? Como o nome diz, capacidade de motivar a si mesmo, né? Para realizar tarefa, seja ela qual for, para alcançar seus objetivos, independente das circunstâncias. Como é que você, como líder, quer ter uma equipe motivada se você não estiver motivado? Então, quem vai fazer a roda girar, as pessoas estarem com vontade, é quem está aqui em cima liderando. Querer esperar que uma equipe dê o seu melhor, se você, como líder, não está dando o seu melhor, é difícil, né? Então, a primeira coisa é, você está motivado? E aí, aí vai do seguinte, motivação é algo de dentro para fora. Você pode estimular a pessoa a estar motivada, mas motivação vem de dentro. Quando você tem uma equipe, você consegue, né, dar estímulos para que se sinta motivada. Então, você é um líder com a sua equipe. Dependendo de que líder você é, se você é um líder que acima de você, por exemplo, tem um proprietário e você é um gestor da loja, e você não está se sentindo motivado, busque entender o porquê e pede, de repente, até, né, sinaliza para quem está em cima, o proprietário, por exemplo, olha, eu preciso de uma motivação, eu não estou me sentindo motivado. Agora, se você já é o proprietário e você não está motivado, você sozinho vai ter que buscar essa motivação. Por que você não está motivado para o seu negócio? Por que você não está motivado para enfrentar os desafios que o negócio que você escolheu, né, tem aí no dia a dia? Porque é um desafio. Se fosse fácil, né, estava todo mundo aí milionário, estava todo mundo só tinha farmácia aberta. Então, não é fácil, né? É um desafio diário. Então, a motivação, mais uma vez, de dentro para fora. Um bom líder, ele está o tempo inteiro buscando se automotivar, né? E se isso não está acontecendo, tem que parar para pensar, porque você só vai conseguir motivar o outro se você estiver motivado. Quarta habilidade de inteligência emocional, empatia. Na realidade, empatia, uma das palavras que eu mais gosto no vocabulário, de forma geral, para tudo na vida, é empatia, né? Você se colocar no lugar do outro, você entender que, às vezes, o problema que para você é nada, para o outro é muito, para entender que, muitas vezes, o que você aguenta, o outro não aguentaria, mas talvez o que o outro aguenta, você não aguentaria, né? Isso é ser empático. E quando você é realmente empático de verdade, a chance de você se tornar uma pessoa mais acolhedora, mais receptiva, e você, com isso, ter o retorno disso, e as relações se tornarem melhor, isso é infinitamente maior, essa chance. E quando as relações são melhores, tudo é melhor, né? O desempenho das pessoas é melhor, a convivência é melhor e tudo é melhor. Então, empatia é uma coisa, na minha cabeça, que é fundamental para a gente, para a vida, né? E para o ambiente de trabalho também, para um líder mais ainda. Então, pessoas empáticas, líderes empáticos, eles estão sintonizados com a equipe, eles estão sintonizados nos indicativos que as pessoas estão passando, do que elas querem, do que elas precisam. Às vezes elas precisam de estímulo, às vezes elas precisam de um ouvido, às vezes elas precisam de uma meta, às vezes elas precisam de uma puxada. Então, a empatia é estar ligado, conhecer a tua equipe, estar ligado às pessoas, entender que cada um é um indivíduo. Como indivíduo, são pessoas que são diferentes e têm necessidades diferentes, reagem de forma diferente, e entender isso de forma empática, tá? E trabalhar esse aspecto.
e se conectar com as pessoas, se conectar com a sua equipe. Isso vai fazer de você um líder melhor também. Tá? A quinta habilidade é a aptidão social. Né? A aptidão social que nada mais é do que a competência de relacionamento interpessoal. É a arte de relacionar-se, né? Que passa pela aptidão de lidar com as emoções dos outros. Né? Conviver não é fácil, né? Se fosse. Reforçando a popularidade, e aqui quando eu falo reforçar a popularidade, não é no sentido pejorativo de popularidade, reforçando a coisa do carisma mesmo, né? Líderes carismáticos, eles conquistam, eles vão pelo exemplo e eles conquistam as pessoas seguem, né? Então, essa liderança vai gerar uma eficiência no trabalho em equipe, né? A liderança com esse estilo, com essa interação entre as pessoas, tá? Essas 5 habilidades parecem simples. O discurso disso aqui é muito bonito e muito simples, mas no dia a dia isso não é tão fácil assim, tão simples assim. E por isso que o assunto está sendo tratado aqui, está sendo trazido para vocês, para que vocês justamente façam essa reflexão. Será que eu tenho essas 5 habilidades desenvolvidas? Será que qual delas eu preciso, de repente, dar um gás de desenvolver? Eu preciso de ajuda para isso ou eu consigo sozinho? Então, esse é o primeiro ponto aqui, o primeiro dever de casa dessa mini live aqui que a gente está fazendo. E aí eu pergunto para vocês, abram o microfone. Inteligência emocional e liderança, vocês acham, pelo que eu falei até agora, de forma sincera, interfere ou não, pode interferir ou não nos resultados de uma empresa? Sim ou não, gente? Tem gente com dedinho sim, mas a maioria está sem câmera. Sim, eu acho que interfere muito isso. Show. Mais alguém? Tem alguém que acha que não interfere, então, para facilitar? Alguém acha que não? Silêncio aí, então é porque se a pessoa acha que não, se não teve coragem, acha que não teve coragem de falar, é porque não tem com certeza. Então, vamos supor que todo mundo acha que realmente interfere, né? E aí as pesquisas mostram que sim mesmo, tá? Então, até 30%, vou falar as 3 partes aqui, até 30% de resultados empresariais vem de clima organizacional, tá? O que é o clima organizacional? É a percepção que o colaborador tem de como é o ambiente de trabalho dele e como isso impacta na qualidade do trabalho dele, ok? Então, 30% do resultado de uma empresa tem a ver com a percepção do colaborador desse ambiente de trabalho dele. 70% desse clima organizacional é impulsionado pela competência do líder. Ou seja, quando eu tenho bons líderes competentes, líderes que se preocupam com várias coisas, inclusive essas que nós estamos conversando hoje, eu tenho um ambiente organizacional, né, um clima organizacional melhor, e se eu tenho um clima organizacional melhor e percebido dessa forma, eu tenho resultados melhores. Isso é pesquisa. Tá? Isso é pesquisa. Então, por isso, a gente precisa trabalhar tanto aspectos comportamentais e não só aspectos técnicos. Por isso, a gente precisa desenvolver a equipe e as pessoas não só em aspectos técnicos, mas também em aspectos comportamentais. Tá? Pessoas que não têm inteligência emocional, né, são aquelas que não reconhecem as suas fraquezas. Eu melhor, eu não erro, eu sou o máximo, né? Essas pessoas que são... uma coisa é ser confiante, tá? Isso é importante. Bons empresários, bons líderes, bons gestores são pessoas confiantes. Mas não aquela coisa de a empáfia, né? Ou então aquela coisa de eu sou melhor, ninguém sabe mais do que eu. Isso é ruim, que são pessoas que não reconhecem suas fraquezas. Uma pessoa que não reconhece que tem fraquezas, porque ninguém é 100% perfeito, né? Nem Papai do Céu lá foi, então, né, que dirá nós, pobres mortais, é uma pessoa que não tem uma inteligência emocional muito trabalhada. É uma pessoa que não enxerga o outro, é uma pessoa que não sabe, às vezes, o que quer, é uma pessoa que é inconstante. São algumas características de quem não tem inteligência emocional. Já aqueles que têm, né, um profissional que se preocupa com isso e é emocionalmente competente, vamos dizer assim, ele consegue inspirar confiança, ele consegue trazer paz no ambiente de trabalho. Tá? E isso é importante para o desempenho de todos. Viu? Então, pergunta aí para vocês. A utilização de inteligência emocional diminui ou não o estresse entre líderes e liderados? Vamos lá, agora todo mundo de microfone aberto. Que eu vou fazer algumas perguntas, vocês vão só dizer sim ou não.
Todo mundo de microfone aberto. Cadê? Tá todo mundo de microfone. Todo mundo abre o microfone aí, quer barulho. Vamos lá. Em coro, e aí se tiver um no meio do caminho, depois a gente vai e volta a fita. A utilização de inteligência emocional diminui o estresse, né? Pode diminuir, se trabalhado, estresse entre líderes e liderados, sim ou não? Sim. Sim. A falta de inteligência emocional, ela pode gerar perda de colaborador competente, um colaborador que tem potencial. Você pode perder porque você, como líder, não teve inteligência emocional para poder lidar com determinadas situações? Sim ou não? Sim. A utilização ou não da inteligência emocional, ela tem influência no clima organizacional de uma empresa? Sim ou não? Sim. E o desempenho de um gestor, ele pode gerar melhor resultado quando ele como gestor, pratica isso no dia a dia? Sim ou não? Sim. Tá? Então, assim, realmente a gestão com inteligência emocional é um diferencial. Ele deve ser buscado, né? Deve ser trabalhado, né, para alcançar a excelência na liderança, tá, gente? Não é um tema fácil, eu sempre digo que temas comportamentais são temas mais difíceis porque eles não são palpáveis, né? Eles não é uma coisa que ali, né? Agora até não vou dizer que não são mensuráveis, porque as pesquisas mensuram aí, né, com esses resultados. Mas é difícil, porque é muito vago, que para um é uma verdade, para outro não é. Mas o objetivo aqui é que vocês saiam com o elefantinho atrás da orelha, que vai deitar a cabeça de noite no travesseiro e pensar, Jesus mandou refletir. Ai, caramba, será que eu estou indo bem na fita ou não? O que eu posso fazer para melhorar, né? Então, busquem se desenvolver nesses aspectos também. Busquem desenvolver a equipe de vocês nesses aspectos também. Trabalhem isso com a equipe de vocês, tá? Microfones abertos, se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa.